maneira comunitária o sacramento. Foi pedido que se lesse o decreto do bispo. É um pouquinho longo, mas vamos ler. Vai ser tudo agora. Decreto. Aos que nesse nosso decreto virem, saudação, paz e bênção no Senhor. Fazemos saber que, considerando o louvável costume no tempo da Quaresma como preparação para a celebração da Páscoa do Senhor, de os fiéis acorrerem ao sacramento da reconciliação, a fim de participarem mais dignamente dos santos sagrados mistérios. Reconhecendo o delicado empenho dos sacerdotes no atendimento às confissões dos fiéis, porém, sendo que o atual quadro provocado pela pandemia do Covid-19 ainda requer medidas excepcionais para salvaguardar, ao mesmo tempo, o bem espiritual e físico dos fiéis e configura a necessidade requerida para a absolvição geral dos fiéis sem prévia confissão individual, mantendo-se, na medida do possível, o atendimento individual aos fiéis que solicitarem, observando-se no que concerne à administração do sacramento da confissão, as orientações diocesanas para a celebração do culto público no contexto da pandemia do Covid-19, considerando que cabe ao bispo diocesano julgar as situações que tratam da existência de grave necessidade para uso do meio extraordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja, considerando que se cumprem as condições dispostas no cânon 961 da legislação complementar a este cânon por parte da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e no motu próprio Misericórdia Dei do Papa São João Paulo II a respeito das condições para a supramencionada forma de absolvição. Dispomos, quanto que segue, para evitar que os fiéis fiquem sem a graça sacramental ou sem a sagrada comunhão. Número 1. Poderá ser dada absolvição geral, sem prévia confissão individual, a todos os penitentes que se dispuserem na forma das condições indicadas neste decreto. Tal faculdade para absolvição geral é concedida exclusivamente para a Quaresma e o tempo pascal de 2021. O sacerdote lerá ao povo o presente decreto e explicará brevemente as condições para a recepção válida da absolvição. Após uma breve oração inicial, o presidente ajudará os fiéis a se prepararem convenientemente. Deverão arrepender-se de seus pecados, fazer o propósito de não mais cometê-los e de reparar os danos e escândalos causados, confessar em tempo oportuno, individualmente, os pecados graves que neste momento não podem confessar. Os fiéis serão convidados a manifestar a intenção de receber a absolvição por meio de um sinal exterior, pondo-se de joelhos, ou os que não puderem se ajoelhar, permanecendo em pé, ou os que não puderem estar em pé, inclinando a cabeça e recitando o Confesso a Deus Todo-Poderoso, ritual da penitência, instrução geral, número 35. Em seguida, o sacerdote indicará a todos uma satisfação que devem cumprir e recitará uma das fórmulas da absolvição sacramental, como prevista no ritual da penitência, capítulo 3, número 62. 6. Os sacerdotes devem esclarecer aos fiéis que receberão a absolvição geral, que têm a obrigação de buscar um sacerdote para confessar individualmente os pecados graves, tão logo seja possível.
não recebendo absolvição geral continuamente como se fosse regra geral, somente neste período de pandemia. Seja este decreto registrado na Cúria Diocesana, lido publicamente nas santas missas de maior afluência e trânsito no livro de tombo da paróquia, dado e passado em nossa Cúria Diocesana, sob nosso sinal e selo de nossa chancelaria, aos 17 dias do mês de março de 2021. Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, Bispo Diocesano de Campos, Padre Primário Tavares Verdã, Chanceler do Bispado. Iniciemos nossa celebração, todos de pé, cantando o sinal da cruz. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estejam convosco, como também por todos aqueles que estejam nos acompanhando pela rede social aqui da escola. Então nós vamos fazer a celebração comunitária da penitência, ou chamamos sacramento da confissão, ou melhor, chamamos sacramento da reconciliação. Então nós vamos fazer com muita calma, vamos passar os vários passos da celebração. Nós falamos da confissão, mas a confissão é o quarto ponto da celebração. Então nós vamos começar ouvindo a parábola do filho pródigo, para ver aí o pai, um filho rebelde, mas que depois se arrepende, e o filho mais velho que reclama do mais novo. E a natureza, a qual eles vivem, muita coisa acontece. Nós vamos falar de tudo isso. Então vamos de pé ainda, ouvir a história, a parábola do filho pródigo, que é chamada uma das joias literárias do Evangelho de Lucas. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei
criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando na casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. A partir do versículo 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi
encontrado. Palavra da salvação. Sacramento da reconciliação. Nós falamos às vezes da confissão. O sacramento da reconciliação tem 5 pontos, ou 5 passos. Primeiro, exame de consciência, pensar nos meus pecados. Segundo, tendo pensado nos meus pecados, arrependimento. Arrependimento implica propósito. Aí eu já estou preparado para ir ao padre, e ao 4º ponto, a confissão. O padre me dá uma penitência. A penitência, né, absolvição e penitência, o 5º ponto. Então nós vamos passar todos os pontos. O primeiro mais demorado, né, que é justamente o exame de consciência. O que é o exame de consciência? Pensar nos meus pecados. Mas muita gente diz, mas o que é pecado? Tem muita coisinha aí, não vai confessar para lá de tanta coisa e às vezes nem fala dos próprios pecados. Vamos voltar lá no início da Bíblia. Começa narrando a criação. Quando chega no 6º dia, diz o texto da Bíblia, né? Façamos a pessoa humana a nossa imagem e semelhança. Fazer a sua imagem e semelhança significa gerar como filho ou filha. Então, o primeiro ponto é esse. Deus nos criou como seus filhos e filhas. Faça a imagem e semelhança de Deus. Segundo ponto, Deus viu, está lá na Bíblia, assim de um modo narrativo, o homem estava sozinho. E Deus teria falado, não é bom que ninguém esteja só. O que significa isso? Deus que nos criou como filhos, nos quer também que sejamos irmãos e irmãs para o outro. Eu sou irmão para você. Não é bom que ninguém esteja só. Nós fomos criados por Deus para viver em sociedade. A gente fala muito aí do casamento, né? Mas não é especialmente isso, né? É sobre a sociedade. Deus nos quer em comunidade, em sociedade, como seus filhos e como irmãos e irmãs. Depois, Deus colocou tudo à disposição da pessoa e disse lá, dominai e governai a terra. Tudo é de vocês. A cada ato criador de Deus, diz lá, e Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Então a natureza toda muito boa a serviço da pessoa. Então diz lá a Bíblia também, né, que Deus andava pelo jardim do Éden e via que tudo estava em harmonia, uma palavra muito importante. A harmonia com que Deus criou tudo. Criou a pessoa humana, filhos e filhas, irmãos e irmãs, e a natureza a serviço da pessoa. Harmonia. Deus criou tudo bem, numa perfeita harmonia. Mas daí o que aconteceu? A pessoa humana, criatura de Deus, filho, filha de Deus, não aceitou a sua condição de filho, de filha, a sua condição de criatura, revoltou-se. É o que nós chamamos de pecado original, o pecado que está na origem. O que significa?
não querer viver na sua condição de criatura humana, filho, filha de Deus. Também não aceitou o outro como irmão. Então temos aí o episódio de Abel, que é morto pelo seu irmão Caim. Então essa revolta de um irmão contra o outro. Não aceito você como meu irmão, como minha irmã. E também a natureza, não obedecendo às leis da natureza, a natureza se revoltou. Veio então o dilúvio. O dilúvio. Então veja que quebrou-se a harmonia com que Deus criou tudo. Começar pela pessoa humana. Então o pecado é isso, é a desarmonia. E aí vem toda a história da Bíblia, né? O Antigo Testamento é muito essa história de pecado, de infidelidade, de quebra da aliança, a palavra-chave, né? A aliança. Deus fiel, Deus presente e quer que a pessoa seja fiel, caminhe na presença de Deus. Mas não quis. Então pecado foi isso. Não querer ser filho, não querer ser irmão, não seguir dominando as leis da natureza, mas as leis da natureza. Então isso foi por muito tempo esse domínio da desarmonia. Mas Deus prometeu, quando expulsou lá o casal do paraíso, ele prometeu que um dia viria. Alguém queria esmagar a cabeça da serpente. Serpente que representa o mal, representa a desarmonia. Então aí Paulo nos fala, né? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. Então Deus cumpriu a sua palavra, procurando refazer a harmonia quebrada. Essa palavra harmonia é muito importante. Deus criou tudo bem na harmonia. O pecado foi a quebra da harmonia. Então Jesus Cristo veio para isso, refazer a harmonia quebrada pelo pecado. Então no início da quaresma nós lemos capítulo 6 de Mateus, né, que diz justamente, fala dos 3 pontos para refazer a harmonia. Pela ordem que está lá, mas a melhor ordem não é essa, né? A melhor ordem é a oração, usa a palavra esmola, mas a palavra lá no original, no hebraico, no sânscrito, é a palavra misericórdia, e o jejum. Então Jesus Cristo veio refazer a harmonia quebrada pela oração, pelo amor, né, a misericórdia, e pelo jejum, que significa o domínio do meu corpo e das coisas criadas para mim. Então veja aí a Semana Santa, né, os atos tão aí significativo dos últimos acontecimentos, paixão, morte, ressurreição do Senhor, e vem nos trazer uma vida nova. Então agora voltando ao que eu falei antes, né? Primeiro passo do sacramento, exame de consciência. O que é o exame de consciência? É pensar quais são meus pecados. Quais são meus pecados? Então eu tenho que pensar como é que está a minha relação com Deus. A oração, né? Como é que está a minha relação com Deus? Então aí vem muita coisa, né? Mas não vamos ficar assim naquela oração muito superficial. A oração é esse contato pessoal, íntimo com Deus, com Jesus Cristo.
procurando fazer aquilo que ele me pediu que está no Evangelho. É oração. Então vamos refazer essa ordem quebrada pela oração, na minha relação pessoal com Deus. Segundo, foi quebrada a harmonia, a relação com meu irmão, com minha irmã. Então aí fala da esmola, né? Mas eu falei que a melhor palavra seria a misericórdia. Então aí eu tenho que pensar, como é que está a minha relação com as pessoas com quem eu convivo? A começar por dentro, lá da minha casa, né? Então, na minha casa, a família, como é que está a minha relação com as pessoas com quem eu convivo na comunidade religiosa, na sociedade civil. Às vezes o nosso pecado está muito mal ligado a essa relação de irmão e irmã, que é a relação com Deus. É o segundo ponto. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Nós não vamos ficar dando exemplo, não. Cada um vai pensar nos seus pecados, nessa relação com as pessoas com quem convive. Jesus Cristo nos mandou amar a todos, amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Terceiro ponto, jejum. Jejum é o domínio do meu corpo e das coisas criadas para mim. A gente fala jejum, pensa logo assim, a penitência de algum alimento, se deixar de comer isso, aquilo, de beber isso, aquilo, é também isso. Mas esse jejum, nós vimos lá também na quarta-feira de cinza, o jejum que eu quero, quantas vezes os profetas repetem, rasgai os vossos corações. Eis o tempo favorável, esse tempo de reconciliação. Então, exame de consciência, 3 pontos. Nós vamos fazer uma pausa para pensar nisso. Quais são meus pecados desde a última confissão que eu fiz? Minha relação com Deus, com as pessoas, comigo mesmo, com as coisas criadas para mim. Então vamos fazer um instante de silêncio, pode-se colocar até na música, né? Para a gente fazer esse exame de consciência, que é o primeiro ponto do sacramento.
quando eu vou fazer a minha confissão individual, é importante que eu já tenha feito o exame de consciência. Aí alguém pergunta, né? Mas se eu esquecer algum pecado? Pecado venial, Deus nos perdoa sempre. Pecado grave, mortal, é importante que eu me confesse. Mas se eu esqueci, chega na hora, eu fiquei tão nervoso, né? Eu vi assim, o que o padre vai pensar, o que o padre vai dizer. O padre não tem que pensar nada, não tem que muito menos dizer alguma coisa a respeito daquela confissão. A confissão exige do padre um segredo absoluto. Nada justifica o padre quebrar esse segredo, a ponto de ser ameaçado de morte. Então tem santo que foi proclamado santo pela igreja, que o rei queria que o confessor comentasse com ele os pecados da rainha. Aí falou, não vou comentar, não posso falar nada. Se você não fala nada, eu vou cortar a sua língua. E mandou cortar a língua e depois acabou matando o padre. São João, qual São João? São João Damasceno, São João Crisóstomo. É São João, né? Crisóstomo. É importante isso, que lembrar-se que o padre não pode comentar absolutamente nada, nem com o penitente. Depois que fez a confissão, foi embora, mas comenta, não pode. Se a pessoa quiser comentar com o padre, ela pode comentar, mas o padre não pode. Porque alguém diz, padre, você não lembra do... Eu conversei com você dia tal, eu vou lembrar o quê? Não tem que lembrar nem a pessoa, nem os pecados, muito menos. Então esse é o exame de consciência. Então quando eu vou confessar individualmente, eu devo pensar nesses 3 pontos. Aí então é importante os 2 passos seguintes. Depois que eu reconheci que eu vi os meus pecados, então os 2 passos seguintes, o arrependimento e o propósito. Uma coisa já implica a outra. O que é o arrependimento? Arrependimento é eu me colocar diante de Jesus crucificado e sentir, né, que Ele morreu pelos meus pecados, para me perdoar, e mesmo assim eu pequei. Então arrependimento é sentir esse amor de Deus para comigo e dizer a Jesus, né, eu não quero pecar mais, eu estou arrependido. Arrependimento é isso, né? Eu reconheço os meus pecados e não quero pecar. Então implica o 3º ponto, que é o propósito. Propósito significa aquele desejo, né, geral, genérico, de não pecar mais. Mas nós somos pecadores, então a gente volta, peca novamente e Deus nos perdoa novamente. Nós vimos aí a parábola do filho pródigo, Deus sempre aberto, sempre disposto a nos perdoar. Então, o propósito aquele genérico, vamos dizer assim, de não pecar mais. Mas não é bom que fique só nesse genérico, não. Escolha um pecado para fazer um esforço especial. Eu tenho 3 pecados, tenho 2 pecados. Qual deles que eu quero dar uma atenção especial de não repetir? Então, quando eu for confessar individualmente, às vezes até é bom. Em geral, a pessoa nem lembra, né? Qual foi o propósito da última confissão? Sei lá, né? A gente devia lembrar. Então, o propósito é escolher um dos pecados que eu tenho, seja quantos forem, para fazer um esforço especial
de não repetir. Então agora vamos fazer um silêncio para esses dois momentos. Depois nós vamos cantar. Dois momentos, quer dizer, depois que eu já sei dos meus pecados, o arrependimento e o propósito, procurando ver em Jesus, crucificado pelos meus pecados, Ele sempre disposto a me perdoar. Fiquemos de pé e vamos cantar um canto de penitência. Você aperta F5 quando aparecer. Senhor, tantas
Então esses são os 3 primeiros e os mais importantes passos do sacramento. É importante então lembrar, vamos falar alto. O primeiro passo foi o exame de consciência. Vamos falar todos bem alto. Primeiro passo, Exame de consciência. Segundo passo, Arrependimento. Terceiro, Propósito. vamos de novo. Primeiro, Exame de consciência. segundo, Arrependimento. terceiro, propósito. Então, se eu fiz bem esses 3 passos, agora eu estou disposto, estou preparado para o 4º passo. Esse sim é o que nós chamamos a confissão. Confissão é eu ir ao Padre e dizer a ele, possivelmente dizer, eu me confessei já faz tanto tempo. Se lembrar o propósito, diga também o propósito. Meus pecados são esses. Então o 4º passo é a confissão. E a confissão tem uma coisa muito importante, né? Que, sobretudo na época de Semana Santa, às vezes a gente atende a tanta gente, que a pessoa, em vez de falar dos próprios pecados, fala dos pecados dos outros. Às vezes eu corto e falo, eu tenho que falar os seus pecados, deixe dos outros. Ah, pai, mas para entender os meus pecados tem que falar dos pecados do outro. Não, é como que eu querer justificar os meus pecados com os pecados do outro. Não se justifica assim. Então, eu sou responsável pelos meus pecados. Então, a gente ser assim mais objetivo possível, falar os próprios pecados. Então, é interessante, né? Eu vivi essa experiência. Lá na Itália, a criança vai confessar, confessa exatinho. Os pecados são esses. A senhora deu confessar, rodeava tanto, né? Não sei que cara que eu fiz, que ela ainda me perguntou, o senhor está me entendendo? Eu falei, mais ou menos. Porque falava tanto, né? Italiano fala naquela rapidez, contando tanta história. Mas o que eu quero dizer é isso. A confissão é para dizer ao Padre os meus pecados. É o 4º ponto. Lembrando o quê? Sobretudo quando a gente fala para jovens, para crianças de primeira Eucaristia, lembrar esse segredo absoluto, sigilo absoluto da confissão. O padre não pode comentar. Ah, mas quanto padre pode? Não pode. Se o bispo perguntar, posso falar para o bispo? Não posso. Com ninguém, nem com o Papa. É segredo absoluto. Então, quem vai confessar individualmente tem essa certeza. E outra coisa, o que o padre vai pensar? Eu vou falar isso para ele, o que ele vai pensar? Não tem que pensar coisa nenhuma. O padre é pecador, como todos são, né? Não é, ele não teve aquele pecado, mas todos nós somos pecadores. O Papa falou tantas vezes, né? Reze por mim que sou um pecador. Somos pecadores. Então o padre não tem que pensar coisa nenhuma. E se pensar alguma coisa seria agradecer a Deus por aquela conversão, vamos dizer assim. A gente quer ver ele confessar depois de tantos anos. O que o padre vai pensar? Tem tanto tempo que eu não confesso. Agradecer a Deus que você aproveitou agora esse momento favorável de graça para fazer a sua confissão individual. É o 4º ponto. E o 5º? O 5º, depois de tudo isso, né, a pessoa está preparada para receber a absolvição, o perdão dos pecados. É muito importante, né, esse 5º ponto, em que a pessoa se sente perdoada
por Deus através do Padre. O Padre fala na primeira pessoa, eu te abençoo, porque ele está ali representando realmente Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu por mim na cruz, ele que me perdoa, mas ele mesmo deu poder à igreja, aos seus ministros, de perdoar os pecados. Então são os dois pontos finais, a confissão individual e a absolvição. Nessa absolvição o Padre dá uma penitência, seria o quinto ponto, seria essa penitência. E o Padre pode mandar rezar e pode mandar fazer. Então, fazer algum ato de caridade, por exemplo. Você vai visitar um pobre, leva lá um donativo para ele, ver o que ele está precisando. Reza tanto, né? Então é aquilo que o Padre manda rezar, manda fazer. Então nós vamos agora, né, pegando esses dois últimos pontos, dar a absolvição. Que bom que nós estamos aqui hoje, os 4 padres da comunidade salesiana. Então nós todos vamos dar a absolvição e vamos também receber a absolvição. Todos nós, padres, recebemos a absolvição. Qual será a penitência? Né? A penitência será participar aqui da celebração eucarística. Conforme o pecado de cada um, pode também fazer agora concretamente um ato de caridade. De acordo com a campanha da fraternidade, eu preciso reconciliar com o irmão, dialogar mais com o irmão. Então isso seria a penitência. Agora nós vamos convidar o Padre Francisco para primeiro fazer as preces, vamos ficar de pé, e depois receber a absolvição. Invoquemos humildemente Jesus Cristo, que com sua morte venceu o pecado, para que perdoe as ofensas que cometemos contra Deus e nos reconcilie com a Igreja, que também ofendemos. A nossa resposta: salvai-nos, Senhor Jesus. Senhor, que fostes enviado para evangelizar os pobres e salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, que não vieste chamar os justos, mas os pecadores, tende piedade de nós. Senhor, que perdoastes muito aquela que muito amou, tende piedade de nós. Senhor, que não recusastes o convívio dos publicanos e pecadores, tende piedade de nós. Senhor, que reconduzistes sobre os vossos ombros a ovelha perdida, tende piedade de nós. Senhor, que não condenastes a adúltera, mas lhe dissestes: vai em paz, tende piedade de nós. Senhor, que chamastes o publicano Zaqueu à conversão e à vida nova, tende piedade de nós. Senhor, que prometestes o paraíso ao ladrão arrependido, tende piedade de nós. Senhor, que vivendo à direita do Pai, sempre intercedeis por nós, tende piedade de nós.
Todos agora olhando para Jesus crucificado, na hora que recebeu o perdão, pode inclinar a cabeça. Nós quatro aqui vamos estender a mão para dar esse perdão. Deus, Pai de misericórdia, e pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Nos conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu os absolvo de vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nós terminamos o sacramento da reconciliação, nessa celebração comunitária. Nós podíamos cantar: eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Então agora nós passamos a celebração a partir já do rito eucarístico que nós fizemos aqui. Foi todo o rito da palavra do perdão. Então passamos, a Justina vai presidir a partir do rito eucarístico. Este sacrifício eu vou aceitar benignamente, Senhor, e poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Este sacrifício de Este sacrifício de
Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor esteja com acolhei, ó Deus, as oferendas que nos desse, a fim de que oferecido em vossa honra possa tornar-se remédio para nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no Deus. Orações alto. Nosso coração está. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia pelo poder adiante da cruz. Vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós nos louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, Salvador do mundo salvado. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, para que cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Roberto, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Salesianos falecidos nesta data, nossos familiares, amigos. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São João Bosco e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Digamos todos juntos, Pai nosso,
livrai-o de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudado pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Perdemos todos juntos a oração da paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu invoquei. Se o grande trigo não morrer, sozinho em terra vai ficar, mas se morrer, germinará e produzirá fruto abundante. Prendiam-me as portas da morte, apertavam-me os laços do abismo. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Se o grande trigo não morrer, sozinho em terra vai ficar, mas se morrer, germinará e produzirá fruto abundante. Se o grande trigo não morrer, sozinho em terra vai ficar, mas se morrer, germinará e produzirá fruto abundante. Deus nos transportou para o reino dos
seu Filho amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Oremos. Ó Deus, que o sacramento recebido nos seja um remédio do céu, para que expulse os vícios de nossos corações e nos mantenha sob a vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Sendo hoje 24 do mês, dia mensal de Nossa Senhora Auxiliadora. Portanto, vamos aproveitar para dar a bênção de Nossa Senhora que Dom Bosco dava sempre no seu tempo. Vamos ficar um pouco recolhidos a fim de pedir a ela as graças que nós necessitamos. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Debaixo da vossa proteção, nós refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Ouvi, Senhor, a minha oração, cheia de vosso perdão. O Senhor esteja convosco. Oremos, Senhor eterno e onipotente, que pela intervenção do Espírito Santo vos dignaste preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem Mãe Maria para a digna morada do vosso Filho. Fazei que sejamos livres da morte eterna e dos males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja comemoração nos alegra, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e a proteção da Virgem Mãe Auxiliadora permaneçam para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa graça, em
estava dividido, unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, o diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, o diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, a todos nós, unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Boa noite a todos e todas. Deus abençoe.